A Receita Federal finalmente esclareceu uma dúvida muito comum entre os MEIs e empreendedores em geral. Quanto eu preciso retirar de salário sendo um empreendedor? E é isso que eu vou te explicar tintim por tintim nesse vídeo aqui. Olá pessoal, eu sou a Ana, sou contadora especialista em MEIs e pequenas e médias empresas. E nesse vídeo eu vou deixar claro para você, MEI, para você empreendedor, quanto deve ser o seu salário segundo a Receita Federal. A Receita Federal foi lá e esclareceu o quanto que você deve tirar da sua empresa sendo MEI. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que se você fosse uma empresa do Simples Nacional, você era obrigado a tirar pelo menos um salário mínimo de prolabore. Isso está aqui na legislação. Olha só o que diz a lei. Para fins previdenciários, não é possível considerar todo o montante pago a este sócio como distribuição de lucros, uma que pelo menos uma parte dos valores pagos será necessariamente natureza de redistribuição do trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que empresas a partir do Simples Nacional devem fazer uma retirada de prolabore, que é o salário do sócio, de pelo menos um salário mínimo para poder contribuir para a previdência. E o MEI, será que ele também tem que tirar esse pelo menos um salário mínimo? Gente, a Receita Federal foi lá e respondeu uma consulta de uma pessoa. Acontece que se você tem, por exemplo, uma dúvida, você pode ir lá e mandar para a Receita Federal essa sua dúvida. E eles vão responder na forma de uma consulta. Então eles nomeiam um auditor, esse auditor vai lá, pega toda a fundamentação legal, a lei que está embasando essa resposta dele e responde você com clareza. E aí esse auditor, ele respondeu a essa pergunta. Uma pessoa perguntou se ele era obrigado a tirar um prolabore do MEI, como MEI, e quanto que era esse valor. Bom, gente, na consulta, o auditor respondeu que não tem uma lei, não existe uma fundamentação legal que obrigue o MEI a tirar pelo menos algum valor de prolabore. Então, quem decide o valor do salário que vai ser tirado da empresa, que vai sair da pessoa jurídica e vai para a pessoa física do sócio, é o próprio empresário. É claro que para definir esse valor de salário, você tem que considerar um bom senso, ou seja, você não pode ter faturado no mês, por exemplo, R$ 5.000 e ter tirado da empresa R$ 10.000. Essa conta não fecha. Então, quem define o salário do MEI é o próprio empresário. O empresário que é do Simples Nacional, ele precisa tirar um prolabore para contribuir para o INSS. Mas e o MEI? Quando eu tiro o prolabore, eu também preciso contribuir a mais com o INSS? Não. Também foi perguntado nessa consulta se, caso eu tire um prolabore da minha empresa MEI, se eu tenho que contribuir com o INSS. E aí, a legislação é muito clara em relação a isso. O MEI, ele já contribui para o INSS. Como que é feita essa contribuição? Dentro da guia do imposto. Então, dentro daqueles 70 e poucos reais que você paga, 5% já é destinado, 5% do valor do salário mínimo já é destinado ao INSS. Só se você quiser contribuir a mais com o INSS para poder se aposentar por tempo de contribuição, porque essa aposentadoria que você está contribuindo como MEI, ela te dá direito a ser aposentado por idade, mas não por tempo de contribuição. Se você quiser poder ali se aposentar por tempo de contribuição, você tem que contribuir com mais 15% de INSS, pelo menos sobre um salário mínimo vigente, tá? Então, o MEI, ele quem escolhe, é o empresário que vai escolher o valor de salário que ele quer tirar e sobre esse salário que ele retirar, ele não é obrigado a pagar INSS a mais sobre isso. Outro ponto que também foi perguntado nesta consulta foi: e se eu, como MEI, eu quero fazer a minha retirada sem pagar imposto de renda? Eu posso ou alguma parte tem que ser tributada? Vamos dar um exemplo se você fosse uma pessoa assalariada. Então, se você tivesse ali uma carteira assinada, você todo mês teria os descontos de INSS, de imposto de renda, dependendo do valor que você recebesse, já incide ali o imposto de renda também. E eu, como empresário, eu também preciso pagar imposto de renda? Foi isso que foi perguntado. Se, por exemplo, no caso de empresas do Simples Nacional, a pessoa escolhe um salário ali que já entra cobrança de imposto de renda, aí sim ela tem que pagar. Mas, gente, existe uma regra que fala que você vai, tira o seu salário e o restante você pode fazer como distribuição de lucros. Esse é um dos segredos dos maiores empreendedores. Eles sabem quando eles tiram um prolabore mínimo, um salário mínimo, mas o restante pode ser distribuído como lucros e esse lucro ele é hoje isento, não há cobrança de imposto de renda, eles se aproveitam dessa vantagem fiscal permitida em lei. Só que aí, empresas do Simples Nacional, a gente viu que precisa ter pelo menos a retirada de um salário mínimo. O restante pode ser distribuído
de lucros para o sócio sem que haja cobrança de imposto de renda. E no caso do MEI, para que ele tenha também essa retirada sem a cobrança de imposto de renda? Para isso, gente, deve ter escrituração contábil. O que é escrituração contábil? Uma contabilidade, deve ter um contador assinando pela sua empresa MEI. E aí sim você pode ter esse lucro distribuído para você, pessoa física, sem a cobrança de imposto de renda. Ah, eu não tenho contador. O que acontece comigo? Na hora de enviar o seu imposto de renda, sua declaração de imposto de renda, já tem vídeo aqui no canal também, mostrando se você é MEI e precisa declarar imposto de renda, como saber disso, enfim. O cálculo que vai ser feito para determinar o imposto que você vai pagar na hora de declarar imposto de renda é feito a partir de um percentual sobre a sua receita bruta, ou seja, um percentual sobre o seu faturamento daquele ano. E esse percentual, ele vai determinar o quanto você vai pagar de imposto de renda. Exemplo, se você é um prestador de serviços, o governo determina que somente 32% da sua renda é isenta de imposto de renda. Os outros 68% vai ter uma mordida do leão ali de imposto de renda. Se você é comércio, indústria ou faz o transporte de cargas, 8% só do seu faturamento é isento de imposto de renda. Os outros 92% são tributáveis, ou seja, quando você colocar esse valor lá no imposto de renda na declaração, vai ser gerado muito imposto a pagar. E por fim, se você faz o transporte de cargas, 16% da sua renda é isenta e o restante, 84%, é tributável. Então, é o que eu aconselho para vocês. Se você tá já faturando ali acima de R$ 4.000, já procure uma contabilidade para poder te ajudar a fazer essa distribuição de lucros de forma isenta, ou seja, para não pagar imposto de renda. Na maioria dos casos, sai mais barato você contratar um contador do que pagar o imposto de renda na hora da declaração de imposto de renda. Então, nesse vídeo, eu expliquei para você quanto que o empreendedor MEI deve tirar de salário para si mesmo, se ele tem que recolher mais INSS sobre esse valor e como funciona para o MEI pagar imposto de renda, se ele pode ter o seu rendimento ali, o seu salário, sem a cobrança de imposto de renda. Se você quer a minha ajuda para deixar o seu MEI regularizado, crescer sem dar dinheiro à toa para o governo, é só clicar no link que está aqui embaixo e entrar em contato com o meu escritório, que será uma honra ajudar você. Deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das maiores novidades de MEI empreendedorismo e nos vemos no próximo vídeo.